vai ser uma entrevista muito bacana, porque você começou em janeiro, né? Durante a semana eu entrevistei pessoas que começaram em março, que participaram do projeto Inglês em 5 meses em março. E você começou lá em janeiro, né? Então você tem uma Isso. trajetória maior para a gente conversar sobre. Você participou de tudo ali, Conversation Club, então vamos lá. E é o seguinte, primeiro, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho um resumo da tua história com o inglês. É, tá conseguindo me ouvir? Sim, Sim? sim. Ah, tá. Bom, antes de entrar no SCI, eu nunca tinha feito inglês, né? Nunca tinha nada, zero inglês mesmo. Então eu comecei a estudar, porque eu queria começar a fazer inglês, mas não sabia por onde começar. Então baixei o aplicativo do Duolingo no meu celular e comecei a estudar por lá. Aí eu acho que com 3 meses que eu estava estudando Duolingo, eu vi você, né, no Instagram, conheci você através de uma moça, uma blogueira que indicou você. Aí eu comecei a seguir, comecei a acompanhar os vídeos, e me interessei. E eu achei assim fenomenal, né? O que me chamou a atenção foi a questão do 3 em 5. Eu fiquei maravilhada, assim, fiquei encantada. Eu digo, agora vai. Agora já sei por onde começar, né? E Uhum. estamos aí desde janeiro, né? Finalzinho de janeiro, até agora aí. Legal. Então, esse é um resumo breve, né? Então, e para quem não te conhece, fala aí teu nome. Se tu quiser falar a idade, tiver problema em falar, de onde tu é. É, eu sou. Hoje eu moro em Manaus, mas eu sou do interior do Amazonas, sou da cidade de Irinepé. Trabalho na área da saúde, sou casada, tenho 2 filhos, me chamo Cel, apelido, né? É, eu tenho 39 anos hoje, completei 39 anos e estamos aí na luta. Por aprender o inglês, na verdade eu já aprendi muita coisa, já estou, assim, onde eu cheguei hoje eu acho uma vitória, porque eu realmente comecei do zero e a ideia é continuar, né, professor? Estudando, porque eu acho que a gente não deve parar, senão a gente acaba esquecendo o que já aprendeu. Todo dia, todo dia. Bacana. E assim, você falou mais ou menos como é que me conheceu, né? Falou que foi uma blogueira ali E, e você conheceu o projeto. Mas uma pergunta. Você entrou no CCI, né? Mas por que que você decidiu me dar um voto de confiança? Por que que você decidiu confiar no Cargisel? Porque depois que quando eu falei através da moça que lhe indicou, né, eu comecei a acompanhar os seus vídeos que você sempre fazia no Instagram, postando e aparecia naqueles feeds, assim, eu não sou muito de estar em rede social, sou muito ruim de rede social, às vezes não sei nem como é que entra ali, mas a partir dali, como eu queria fazer o inglês e começar, eu comecei a entrar com mais frequência para ver os seus vídeos. Aí aparecia aqueles, acho que é Reels, que chama aqueles videozinhos curtinhos, assim, que parece quando você tá procurando alguma coisa, sempre tava lá. Aí eu ia, quando eu não conseguia ver no momento que você postava, eu via naqueles Reels, aí eu assistia, e eu gostava muito. Achava muito, como é que eu posso dizer? Eu achava mais fácil, você tornava mais fácil, fazia parecer mais fácil do que eu via assim, porque eu tenho muita colega que faz inglês nas escolas, né, ditas tradicionais e eu achava diferente, assim, eu não era compatível com o que elas me contavam o que era, como você falava que era o curso, né? E por isso que eu gostei também. E o fato do 3 em 5 assim também eu achei fantástico. Porque seria todo dia, né? É todo dia, inclusive até no final de semana. É puxado. Eu acho que é por isso que a gente não desiste, porque quando você vai para a escola normal, que você vai um dia, e depois você vai só os sábados, ou só uma vez na semana, eu acho que você se desestimula. Uhum. Porque dá preguiça de você continuar depois de tantos dias, você tem que voltar para fazer uma vez. E o seu não era assim, né? Você falava como é que era. E eu me interessei por isso. Beleza. Inclusive, você me deu uma dica aqui. Voltar a fazer Reels. Eu parei de fazer. É, Vou voltar a fazer. Então, eles beleza. estavam.
Conta é aí. bom, eles chamam a atenção, eles ficam chamando ali, parece uma estrelinha ali piscando toda hora que a gente tá lá, eles ficam lá chamando a atenção, esses Reels. Vão longe, Hum, viu, esses Reels. Tem um longo então pronto, alcance. vou voltar a fazer então. Eu fiz um ontem, mas fazia muito tempo que eu não fazia. Vou voltar a fazer. Vou voltar a fazer. Ok, Então, volte que é bom. beleza. Então, eu queria que tu contasse agora algo que a gente nem conversa muito, né? Porque eu não gosto de falar sobre problema, eu gosto de falar sobre solução, eu gosto sempre da gente falar em coisa boa. Mas no meio do caminho acontecem algumas coisas, né? E a gente não pode omitir o que acontece de ruim no caminho. Não posso dizer que é ruim, mas são obstáculos, né? Então eu queria saber quais foram as tuas dificuldades, as dificuldades que tu teve ao começar a aplicar o método CCI. Ah, eu não sei bem se seria uma dificuldade devido do curso, mas a dificuldade minha mesmo, né? Porque eu esqueço muito, tenho um problema de memória assim, nossa senhora, de esquecimento. Eu esqueço. Às vezes eu acabei de aprender uma coisa e como eu sou muito sinestésica, se eu não ficar ali pegando, vendo, repetindo, fazendo, eu acabo esquecendo. E para mim a dificuldade é guardar, assim, eu guardo por um curto período de tempo, se eu não ficar fazendo essa repetição, eu esqueço mesmo. Aqui em casa, minha casa tá cheia de post-it. De post-it, como a minha cozinha é de cerâmica, eu escrevo nas cerâmicas coisas, assim, uma palavra que tem umas palavras que eu vejo muita frequência e eu esqueço o significado daquela palavra em específico. Então, claro que às vezes uma palavra sozinha tem um significado, conjunção de outra palavra já tem outro significado, o contexto da frase tem outro significado, mas eu sabendo pelo menos alguma coisa, por exemplo, a palavra quickly. Meu Deus, eu esqueci demais a palavra quickly. Eu não conseguia. Meu Deus, a palavra aparecia para assim, quando tu não lembra, o negócio aparece com tanta frequência nos filmes, nas séries. Aí eu peguei e escrevi lá na minha cozinha. Quickly. Rapidamente. E os post-it, onde eu vou passando tem post-it. Funciona, professor. Tá funcionando depois disso. Não tô esquecendo menos. Minha repetição é Bacana. assim. Ah, Eu você tá coloquei mudando. post-its assim no espelho do banheiro, post-it no vidro da porta, post-it no... em tudo Ah, que é lugar tem então, post-it. então não é post-it daquilo, por exemplo, no espelho. Tu não coloca post-it no espelho dizendo espelho, mirror. É tipo qualquer coisa. Uma palavra em inglês. Eu até uma frase, assim, até uma frase eu coloco, porque como eu tô aprendendo, eu tô treinando muito, é como construir frases, né? Que eu tenho essa dificuldade de construir frases, assim. Eu sei que eu tô aprendendo, ainda devagarzinho, aprender a construir frases, acho que isso é normal. Errar na hora de falar, a ordem das coisas, que do português é um jeito, né? No inglês normalmente é diferente a ordem das palavras. Então eu coloco frases assim que eu tenho dificuldade de construir, eu coloco a frase inteira, por exemplo, lá. Aí toda vez que eu vou lá, eu vejo aquela frase, eu lembro. A ordem é essa. É o verbo, enfim, o complemento, né? Enfim, aí eu coloco lá. Tô Gostei. tentando. Tô- do jeito que eu Caramba. tô, do jeito que Então, a minha dificuldade, então tô tentando me virar. dessa forma dá para usar post-it, então. Porque eu sempre falei o Eu, seguinte, para mim que post-it funciona, não né? Não era sei. efetivo, porque na minha cabeça era tipo assim, ah, você tem um caderno, vou grudar um post-it aqui dizendo que isso daqui é notebook. Aí toda vez que eu pego, eu vou ver que é notebook. Mas desse jeito aí é efetivo. Não é aquilo que está Agora grudado nas coisas, é que está grudado para lembrar, porque tem que lembrar. Entendi. não é na coisa, não é. Eu coloco em qualquer lugar uma palavra que eu tenho dificuldade de lembrar o que que é e como eu sei o que que é, eu não vou esquecer. Eu olho lá, agora, por exemplo, eu não esqueço mais o que que é quickly. Eu passo lá e digo quickly rapidamente. Quickly rapidamente e por aí vai, tem várias palavrinhas assim. At least, eu tinha dificuldade de lembrar o que que era at least, aí eu coloquei at least. Ao menos, aí pelo menos uma para tradução eu lembro o que que é, né? Pelo menos, ao menos. E assim vai. Minha Entendi. casa tá cheia de post-it. Vou mandar uma foto pra você depois dos meus post-it. Deu uma falhada aqui para mim. Eu digo assim, Deu uma falhada. pra mim os post-its funcionam. Pra mim funciona, né? Uhum. Dessa Mas forma aí, eu vou dessa mandar. forma aí eu gostei. Sim, pra mim funciona. Não sei se todo mundo Gostei. reage igual, mas Então as dificuldades foram a parte de esquecer, né?
Esquecer. Para mim, e assim, acho que a questão, acho que para todo mundo isso é normal, é a questão de colocar palavras certinhas na ordem, na frase, montar frases corretinhas, né? Beleza. Então, essas Na foram as ordem que tem que maiores ser. dificuldades. Entendi. É, mas o esquecimento é o maior de todos. Legal, legal. Então, é para o pessoal saber, né, que todo mundo tem alguma dificuldade e é natural ter um obstáculo no caminho. Muito. Muitas vezes, muitas pessoas pensam que é um caminho perfeito, que é o Ah, caminho mas não é de jeito nenhum. perfeito, né? Então, próxima Não pergunta. Só que é, aí, professor. Diga. após a dor, vem a alegria, né? Então, Exatamente. quais foram os resultados e qual foi a transformação que o CCI trouxe para a tua vida? Ah, os resultados foram enormes. Eu sempre achei, eu sempre fui apaixonada pelo inglês. Mas eu sempre achei ele muito difícil. Eu achava muito difícil. Mas eu nunca. Difícil assim, porque eu não compreendia a ordem das palavras, eu não compreendia praticamente nada, né? Só aquela coisa que a gente aprende por osmose, tipo love, essas coisas assim que a gente aprende. Era o que eu sabia de inglês. Acho que é o que todo mundo que não estuda inglês sabe. Eu não tinha prática, não tinha o hábito de assistir filmes em inglês. Eu gosto de assistir filme em inglês, mas com legenda. Eu só assisti assim. Eu gosto de filme legendado, eu gosto, eu sempre gostei, porque o som do inglês me soava agradável. E, mas hoje em dia, o que eu já consigo compreender, eu consigo. Um dia desse eu estava cantando uma música lá no trabalho, que eu estou treinando ela para mim, que eu gosto muito dela, eu quero aprender aquela música. Aí eu cantando, arrumando as coisas lá para o atendimento, e cantando ela, a colega chegou e disse: Olha, tu já tá cantando! Eu disse: Olha, eu nem tinha percebido que eu tava cantando sozinha. Eu digo: Mas eu tô treinando essa música, eu quero aprender. E também, como eu fico treinando ela, são vocabulários novos, né? Então, quando eu ouço essas palavras da música que eu já aprendi, quando eu ouço coisas que eu já aprendi no CCI, eu. O tanto de inglês que eu já aprendi no CCI, eu já consigo ouvir algumas grandes coisas, grande parte de música, de filme, de conversas, identificar o que está sendo falado. Às vezes eu me pego lendo um texto assim, eu consigo ler quase tudo. Um dia desse eu fiquei tão encantada, professor, que eu estava lendo um livro de uma aluna do sexto ano, eu trouxe para minha filha. Aí ela disse: Mamãe, é difícil esse livro aqui? Eu disse: Não sei, deixa eu ver. Peguei e fui ler o livro. Assim como se eu soubesse, né? Tudo, né? Eu peguei, eu fui ler. Eu consegui ler o livro. Poucas palavras eu não consegui identificar, pouquíssimas. Digo, meu Deus, eu consegui ler isso aqui, Sofia. Sabe, sem o dicionário do lado, sem o Google Tradutor, sem nada. Eu fiquei encantada de saber que eu não sabia que eu conseguia fazer aquilo. Eu descobri naquele momento que eu estava lendo o livro. E eu consigo falar já algumas coisas. E inclusive, o pouco que eu já sei, eu já consigo ensinar para minhas colegas algumas coisinhas assim. Elas inclusive estão se motivando porque eu estou estudando. Elas dizem: Mano, eu vejo tu estudando. A gente que trabalha, né? A rotina delas é praticamente igual à minha. Tem umas que tem 3 empregos em vez de 2. Caramba. E elas estão dizendo: Olha, eu tô com vontade de fazer algum curso, alguma coisa, tem que ver a vergonha na cara e estudar, porque tu fica estudando aí, como é que tu consegue? Então, isso eu acho que transforma. Isso foi que transformou. Não só a minha vida, mas está sendo inspiração para as outras, né? Muitos querem fazer o curso de inglês, vão fazer, estão perguntando para mim como é que eu estou fazendo. Uma colega que indicou para o esposo que ele quer começar. E mudou nesse sentido. De agora eu conseguir ouvir, de assistir um filme, já consegui entender as coisas. Não 100%, não vou dizer que é 100%, mas eu ainda estou mais aprendendo a ouvir do que a externar. Isso, a verdade é essa, mas o fato de eu estar aprendendo, já não fico mais tão, digamos assim, isolada, de não saber nada. Para mim isso é muito importante. Todo dia é um aprendizado, né? Sim, estou feliz, estou feliz. E Eu não como é que tu se sabia. sente em relação a isso tudo? Qual é a sensação que você te dá? Qual é Nossa, o sentimento? liberdade.
Eu acho, para mim é liberdade, porque, ou por exemplo, um dia desse eu estava assistindo aqui um filme, eu e meu esposo, uma série. A série tinha acabado de sair e não tinha legenda. Era só dublado, não era dublada, não tinha legenda. A gente ansioso para assistir a série. Ele disse: Meu Deus, não tem legenda ainda. Eu digo: Mas agora assiste que o que eu fui entendendo, eu vou te falando. Aí a série acontecendo, assim, ó, ela falou isso, ó, aconteceu isso, ele disse isso. Engraçado, né? Eu dublando a série. Mas foi muito legal, eu consegui entender, assim, algumas palavras que já me são muito familiares, eu consegui, algumas coisas a gente já entende por contexto, né? E Uhum. consegui assistir a série todinha. A gente conseguiu assistir a série todinha nisso, eu falando pra ele alguma coisa que conseguiu assistir. Eu achei isso fantástico. Caramba, caramba! Janeiro, a gente tá em julho ainda. Caramba. E assim, o que que aconteceu na tua vida que tu nunca imaginou que seria possível depois desses resultados aí? Que tu imaginou assim, caramba, isso aqui nunca seria possível e agora é? Olha, isso que eu acabei de lhe contar é uma coisa que pra mim nunca seria possível. Eu ficar ouvindo uma série em inglês, sem legenda, e eu entender alguma coisa. Isso aí pra mim eu nunca imaginei, assim, que eu fosse conseguir fazer, né? E eu assisto, que normalmente eu assisto as séries pro Airplane Trip, né? Que a gente eu já assisto sem legenda, né? Inglês sem legenda, sem nada. Mas eu assisto porque eu tenho que treinar, né? Então, nesse dia que eu assisti sem legenda, porque era digamos assim, era para diversão, para o lazer, foi diferente. Eu queria entender o contexto totalmente da série e eu consegui. Eu nunca imaginei que fosse conseguir isso em tão pouco tempo. Na minha mente, assim, uns 3 anos para frente, né, professor? Que é o normal. E eu Uhum. consegui isso agora em pouco tempo. Olha o tempo que eu estou estudando. Consegui fazer isso. Para mim, foi fantástico, maravilhoso. A minha filha briga comigo, manga de mim só. Porque eu fico todo deslumbrado quando acontecem essas coisas. Caramba, eu tô aqui também, você foi falando, eu fiquei sorrindo aqui, fiquei besta aqui. Caramba, incrível, incrível demais. Tá de parabéns mesmo. Tá de parabéns mesmo. Tá, não é mais sem vergonha, agora é belongar, né? Você pertence ao inglês agora. É diferente. Graças a Deus. Quem tá E ali. olha, o caminho é difícil. O caminho é difícil. Não vou dizer que é fácil, não, que não tem pedras, que tem muitas. Mas se a gente não tiver perseverança, porque a gente acha difícil, a gente tem dia que, meu Deus do céu, ai, Jesus amado, hoje eu não vou me estressar estudando inglês. Aí dá 5 minutinhos, tu tá lá, eu não consigo entender isso. Mas se você não continuar, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai abrir a cabeça e colocar lá dentro, né? Então, é você, é você, é você. Caramba. E eu queria falar sobre uma experiência aqui, que é a seguinte. Vou compartilhar com quem está assistindo, né? Passou ali, você concluiu ali, né? Todas as aulas do curso e você mandava os áudios, mandava os vídeos e nunca tinha falado inglês na vida. Aí eu te fiz um convite para participar do clube de conversação. Você ficou assim meio apreensiva, né? Caramba, eu nunca falei inglês na vida, professor. Como é que eu vou participar de uma conversação? E de repente, Exatamente. você foi lá, participou e você surpreendeu quem estava lá. Por exemplo, eu conversei com o Conde esses dias e ele me falou que ele ficou impressionado. Ele não acreditou, não, que era a primeira vez que você estava abrindo a boca para falar inglês com alguém, tipo, de conversar mesmo, de fazer pergunta, responder, fazer pergunta, responder. Então, é tipo o seguinte, quem já viu o outro lado acha muito mais impressionante. Por exemplo, quem já passou muito tempo numa escola de inglês e vê você fazendo o que você fez naquele dia no Conversation Club, fica assim, não, cara, é impossível. Mesmo ouvindo, pensa assim, isso não é possível. Não tem condição de. Não sabia nada, só foi um gol, entendeu, e agora depois está conversando. E eu queria que você contasse a sua experiência no Conversation. Como é que foi essa experiência de participar pela primeira vez, abrir a boca para falar inglês com as pessoas? Como é que foi isso? Gente, é terrível, viu? Assim, assustador.
Porque eu fiquei achando que a única que eu cheguei lá, a minha ideia era, vou participar a primeira vez, vou ficar só ouvindo, porque o pessoal que está lá com certeza está mais avançado do que eu. Então vou ficar lá, quietinha, observando, ouvindo, aprendendo. Mas depois eu me vi já, né, falando com os colegas, assim, devagar, mas um pouco calada, é verdade. Era a minha primeira vez lá também, falando no clube, Conversation Club. Mas eu me vi no meio do andamento, né, do Conversation Club, falando com os colegas. Eu fiquei feliz. E por mim, fiquei feliz. Eu aprendi também mais coisas lá com os colegas, né? E me senti acolhida, porque eu achei que eu ia ficar meio excluída e não queria falar comigo, porque aquela lá não sabe falar direito. Eu achei que ia ser assim, é por isso que eu digo, vou ficar quieta. Mas não foi muito bom. É uma experiência muito boa você ter alguém para compartilhar, porque você aprende no Conversation, você aprende. Bacana. E queria falar sobre mais uma coisa, sobre a tua meta Smart. Eu queria falar, na verdade, não é nem uma pergunta, eu queria falar sobre isso. Eu conheço pessoas que foram para o Canadá falando bem menos. Pessoas que foram para lá com nível de inglês menor. Então, se você quiser acelerar sua meta Smart para anos antes, existe essa possibilidade em relação ao inglês. Eu sei que para ir para o Canadá, para morar, a gente precisa acumular um dinheiro para poder viajar, né? A gente precisa ter um dinheiro para levar. Mas em relação ao inglês, eu queria te dizer isso. Que o inglês não é mais impeditivo para você morar no Canadá. Então, o que você aprendeu, o que você continua aprendendo, o que você consegue fazer lá no Conversation Club, sem tradução ali, 100% inglês, já é, assim, o mínimo que precisa para conseguir essa meta Smart. Então, eu queria te dar essa palavra de encorajamento aqui, que é uma questão de tempo para alcançar essa meta. É uma questão de agora começar a estudar sobre isso, em como fazer isso. Ver vídeos de pessoas que foram para lá, de pessoas que fizeram essa imigração, porque todo aquele sentimento que tu tens de dar essa vida para tua família, pro gêmeos, o inglês não está mais atrapalhando. Em janeiro, atrapalhava. Em janeiro era tipo, o inglês era um obstáculo para não conseguir fazer isso. E agora não mais. O inglês é algo que pode te ajudar. É algo que pode acelerar. Então eu queria te deixar ciente disso. Aproveitar esse momento aqui dessa live para conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu acredito que é uma questão de tempo agora. E eu quero estar por perto acompanhando quando isso acontecer. Assim, eu não fico triste, eu fico com saudade, porque eu sei que daqui a pouco você não vai mais precisar da gente. Você não vai mais precisar de mim, não vai mais precisar da Deb, não vai mais precisar do CCI. E assim, eu não vou ficar triste, eu vou ficar com saudade, mas eu vou ficar muito feliz porque o que você conseguiu fazer em tão poucos meses é algo que eu já vi muita gente tentar fazer, é algo que eu já vi muita gente gastar rios de dinheiro, de verdade, assim, a ponto de ficar chateado com isso. O Will da outra turma, por exemplo, ele já fez 10 anos de escola de inglês. 10 anos. Não foi um ano, não foram 2, não foram 3 anos, foram 10. Então imagina o dinheiro que ele já gastou, daria para fazer um intercâmbio, daria para ter aquele valor inicial para morar fora. Então, tu serve de inspiração para muita gente. Essa live aqui, que é ao vivo, mas vai ficar gravada, vai servir de inspiração para muita gente. Porque o que tu conseguiu fazer em tão pouco tempo é algo que muita gente tenta há muitos anos e não consegue. Então, o que tu foi falando aí, sei lá, para algumas pessoas pode parecer simples, mas para mim, como professor, é uma coisa tão gigante, sabe?
por já ter trabalhado tantos anos em escola tradicional, e eu sei o que acontece por lá. Eu sei o que dá para fazer em vários anos. E você já fez muito além do que muita gente está tentando fazer por lá e não consegue. Então, tem um pouquinho do nosso dedo? Tem, mas é mérito teu. É do teu esforço. É de estar ali. Você já mandou foto pra gente estudando dentro de ônibus, cansada. Você já mandou vídeo pra gente lá do hospital, né? Então, cara, é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida, isso. Então, esse resultado que tu tem pelo teu esforço é algo sensacional. É algo que eu desejo para todo mundo. E essa conversa aqui contigo, que te possibilita ganhar o certificado de Belonger também, de pertencente ao inglês, é algo para deixar registrado. Essa minha gratidão de você deixar eu participar desse processo. Que poderia ser em qualquer outro lugar, poderia ser em qualquer outra escola, levaria mais tempo, levaria, mas muito obrigado por deixar eu participar disso, viu? E assim, eu já falo com saudade, porque daqui a pouquinho você não precisa mais da gente, felizmente. Felizmente não vai precisar mais da gente, na verdade, né? E, e é isso mesmo. Poucos meses, assim. Então a intenção é essa mesmo, é sentir saudade daqui a pouco. Então, parabéns pelo que tu já conseguiu fazer e eu sei que vai conseguir muito mais. A Milene sabe disso, a Milene te acompanha ali na turma. E Milênia. a Milene amanhã, mas vai ser via Zoom. Então, queria deixar aqui meu muito obrigado e meus parabéns para ti, Céu. De verdade mesmo. E queria que tu deixasse uma palavra final aqui para o pessoal que vai participar do projeto Inglês em 5 meses semana que vem. Que dica tu poderia dar para eles? Aquelas pessoas que estão assim, sei lá, achando que não podem aprender inglês, ou que não conseguem imaginar que vão fazer algumas coisas como você também não imaginava. Então, que dica, sabendo de tudo isso, sabe? Em Manaus, essas aulas é online, você pode fazer de onde você quiser. Então, sabendo, estou respondendo o Eric ali. Então, sabendo de tudo que acontece na jornada, na sua jornada, tudo que aconteceu, que dica você pode dar para a pessoa ali que também está do zero e vai participar do projeto semana que vem? Olha, eu acho que assim, para você aprender o inglês, primeiro de tudo, o principal de tudo, é que você tem que, se você vai começar a fazer isso, se você decidiu que você precisa começar isso, é você se comprometa com aquilo que você vai fazer. Se você não pode estudar 1 hora por dia, mas reserve pelo menos 30 minutos, 40 minutos para fazer isso, porque uma coisa que eu aprendi foi que se você não estabelecer o propósito e tirar um tempo para fazer isso, você não vai fazer não. Porque se inscrever, entrar num curso de qualquer que seja, e comparecer lá de vez em quando, isso não vai ajudar em nada, ou em quase nada. Eu acho que é uma coisa que ninguém pode fazer pela gente, porque se a gente não se comprometer com isso, uma coisa que ninguém vai poder fazer por nós. É a gente que tem que fazer e a gente que tem que fazer. Dedicar um tempinho de qualidade, vou estudar todos os dias, tal hora. Então, reserva aquela hora de qualidade, aquela hora sem distração, aquela hora sem parar para fazer outra coisa, porque as distrações ao redor são muitas, principalmente que a gente trabalha, a gente que tem filhos, a gente que tem esposo, que tem que trabalhar fora, que tem que trabalhar em casa. Se a gente não determinar uma hora, um foco, tem um objetivo, tem que ter o foco, professor. Eu acho que se a gente não determinar isso, a gente não consegue, porque as distrações são, nossa senhora, são demais. A preguiça e as distrações, o nosso corpo, ele gosta de conforto, né? Só que a gente só no conforto, a gente não obtém resultado de nada. A gente quer alguma coisa e ficar ali no conforto, no bonitinho lá, não vai obter resultado. Então, o desconforto
vai ser na hora que você estiver iniciando, vai ser ruim, vai ser difícil, você vai ficar estressado porque você acha que você não vai conseguir fazer, mas você consegue sim, é só você ter um objetivo, uma meta, um foco, principalmente tem que ter foco naquilo que você quer, minha gente. Se você não tiver foco e disciplina, tem que ter disciplina. Eu acho que disciplina é muito importante, eu acho que a palavra-chave é essa. Todo dia, tire um momento para você fazer isso, e seja todo dia, não pode ser todo dia, mas não deixa passar muito, porque a gente acaba dispersando e nesse dispersamento a gente ficando cada vez mais longe, acumula tarefa, fica mais sobrecarregado, a gente se estressa, acha que não vai aprender porque está acumulando muita coisa e acaba desistindo. É difícil o nosso dia a dia hoje em dia, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que a gente acaba ficando mesmo assim estressado. Mas, resumindo, o que eu quero dizer para vocês é: tenham foco e disciplina. Com disciplina, planejamento e foco, a gente consegue fazer. Eu tenho milhares de coisas para fazer. Não vou dizer para vocês que eu tenho um tempo livre, que eu não tenho, não. Eu cheguei atrasada na live que eu tava fazendo uma coisa externa na rua, né? Sábado eu tava ali, pedi para fazer. Eu tava livre hoje por causa da live, aproveitei fazer um monte de coisa. Eu digo, meu Deus, a live, Deus, faltava 3 minutos, eu tava na rua, chegando aqui. Aí eu corri, a internet não tava pegando. Mas, enfim, não desistam, entre que você... É um curso bom, muito bom mesmo, é dinâmico, você faz o curso a hora e aonde você quiser, porque é online. Então, tem esse diferencial, que é muito bom, você leva o curso para onde você vai. Eu estudava no ônibus, eu costumo fazer muito isso no ônibus, a gente fica com medo de ser roubada, né? Mas é um tempo ocioso, que eu tô fazendo nada, tem que aproveitar o tempo ocioso. Fone no ouvido ali e vamos embora. E é isso, foco, disciplina. Disciplina é muito importante. E o fato do curso, como eu falei, ser online, você leva o curso para onde quiser, ajuda muito, 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 professor. Entendi. Já que tocou na questão de disciplina, a gente tem uma ferramenta chamada GPS da disciplina. Como essa ferramenta te ajuda? Ela me ajuda a me organizar. Me organizar, e eu tenho um negócio com metas. Eu tenho que cumprir a meta ali. Eu não cumprir a meta só por cumprir a meta, mas eu tenho que, por 2 razões. Eu tenho que cumprir a meta porque eu tenho que cumprir a meta do dia ali, que tem as datazinhas assim colocadas no dia, e porque eu acho que se eu falhar um dia, eu posso fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas eu acho que se eu falhar um dia, vai acumular assunto, eu vou ficar estressada porque eu vou ter que fazer mais coisas juntas, aquela bola de neve que só cresce. Então, ele direciona o que você tem que fazer, você fica... te dá um norte, você não fica perdido. O que eu tenho que fazer hoje? Vai lá, tá tudo organizadinho. Para mim, é um norte aquele GPS. É um norte que eu tenho que... Além de manter eu na linha ali, porque tem as datas para mim fazer, para mim cumprir, e me direciona, né? O que eu tenho que fazer todos os dias. Me mantém ali na linha, no foco, todo dia. Para mim, ele foi sensacional. Então, beleza. Dicas dadas. E a gente continua conversando mais em inglês lá no Conversation Club. Eu pensei que você ia me abandonar. Eu digo, gente, não acredito que ele ia me abandonar. Eu não vou ficar sem o CCI, não. Eu tava aqui quase chorando na hora que você falou que ia sentir saudade. Eu digo, não acredito. Eu vou ficar órfão do CCI. Meu Deus, eu não posso. Não, o Conversation Club a gente não vai fazer. Tipo, que bom. Faz aulas, beleza, concluiu as aulas, aprendeu 3 anos e 5 meses, aprendeu, é fato. Tipo, ninguém consegue negar que não foi isso. Qualquer professor de inglês que conversa contigo vai, caramba, 3 anos aí, hein? Não. Alguns meses. Alguns meses. Se for levar ao pé da letra, né, sei lá. Acho que já completou 6 meses. Né? Então vamos continuar no Conversation Club. Agora é uma outra etapa, né? Você vai ficar só conversando. O que aprendeu agora vamos Mirlene, olha, a Mirlene aí, ó, colocou carinha de... Olha, você tem que estar lá no Conversation Club, Mirlene. Que bom, a gente continua assim no Conversation. Continuamos no Conversation. E... Que bom. As outras 2 coisas lá, que é Stage 4 e Stage 5, não falo em redes sociais ainda. Não falo nada em redes sociais, não falo nem pra ninguém.
Tipo, isso daí é a parte secreta do CCI. É só quem chega que sabe. Então, você chegou, você sabe um pouquinho já sobre, mas é só para dizer que o CCI tem segredos. O segredo do CCI é quando chega no estágio 4. Quem chega no estágio 4, Oh, ou seja, Céu está sabendo um pouco desse segredo, a Ingrid está sabendo um pouco desse segredo, o pessoal desse ano. Daqui a pouco a Polly está sabendo desse segredo, o Robert, alguns. Não são todos, e o não. Robert? O Robert e o Conde? O Conde, eu acho que ele está assistindo aqui, sabia? É, né? E Ele o tá Robert? aqui, galera. Robert está lá com a bride dele, com a Ah, esposa é. dele. Só Ah, fala da é. esposa dele, né? Esposa, gata. Então, conversation é isso. A gente se conhece em inglês, né? Como é que pode, né? A gente sabe muito da vida do outro, mas a gente soube em Verdade. inglês, né? Então, Isso. a gente se vê no próximo conversation. E em relação a isso aí, cara, eu não vou chorar, mas deu vontade, naquela hora que eu tava falando, deu vontade de chorar. Não sei se meu olho ficou vermelho, não sei se deu pra perceber. Mas é isso. Vou sentir, eu, e principalmente a Debbie também, a gente vai sentir muita saudade de você mandando áudio ali toda semana, mandando vídeo ali. Mas é que não precisa mais. Não precisa mais. Aprendeu 3 anos de inglês aí, então agora é só botar pra fora do conversation mesmo. Então, vamos lá? Sim. Vamos lá. Bye, bye. Bye, bye.